Fala galera, e no último final de semana a gente teve a prova ali da SpaceX. Vamos dar uma olhada e vamos fazer a correção agora, se liga aí. Então vamos lá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para aqueles que estão aqui a primeira vez, muito prazer. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. E a nossa ideia aqui, galera, é comentar sempre na semana seguinte ali, o mais rápido possível trazer para vocês, para quem está assistindo o vídeo na data de lançamento, as provas vestibulares, Enem, concursos que vão acontecendo através do ano aí para vocês. E nesse último final de semana a gente teve aí a prova da SpaceX, né? Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então a gente vai fazer ali a correção, lembrando que eu já coloquei ali, né? A gente vai fazer a correção da prova do tipo D. Então se você pegou aí na internet para comparar estilos de provas diferentes, sempre fica atento a isso. E é claro, né? Se é a primeira vez que está por aqui ou não, já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, porque esse material aqui vai ficar completíssimo, já que a gente vai trazer aqui a correção de todas as questões da parte de matemática, beleza? Lembrando que a prova ali da parte de matemática aconteceu no segundo dia de prova, né? A prova de acesso ali ao processo seletivo da SpaceX acontece em 2 dias. O primeiro dia de prova foi no sábado, o segundo dia de prova no domingo, e é o dia que tem a parte de matemática. São 20 questõezinhas da parte de matemática. Então nosso vídeo aqui, nosso material vai ficar completíssimo para vocês, beleza? A gente vai comentar e resolver cada uma delas, se liga aí. Primeira questão, galera, eu já trouxe assim. Considere a função f, que vai ali do intervalo, talvez esteja meio apagado para vocês, né? Ele vai ali no intervalo fechado de -3 até 1, ok? Indo para os reais, cuja lei de formação é f de x igual a x ao quadrado menos 4. Sejam LH pertencentes à imagem de f e R pertencente ao domínio de f, tais que. Então, ali ele trouxe algumas informações. Ele falou o seguinte: L é o valor mínimo da função, H é o valor máximo da função f e o f de 0 é no f de menos 2. E isso é o que ele chamou de R. Os valores de L, H e R são respectivamente, ou seja, nessa ordem, vamos achar cada um deles, beleza? Então, primeiro a gente encontrando ali o valor de L. O nosso L, galera, já que ele falou ali que é o valor mínimo a gente associa ali a quem? A gente associa ao valor de y do vértice da minha função. Vai ser o nosso valor mínimo, ok? E a gente sabe que o y do vértice ali, a gente pode fazer ele ali tranquilamente da seguinte forma. A gente vai jogar ali o seguinte. Eu posso observar ali. Eu poderia fazer, né, a ideia do y do vértice, que ele é menos delta sobre 4a. Fazer o cálculo desse delta sem problema algum. Ou, se a gente olhar ali com calma, para a minha função, x² menos 4, a gente vai ver ali o seguinte, que x² menos 4, quais são as raízes daquilo ali? Não é 2 e menos 2? Ou seja, as raízes ali não vão ser... Só um minutinho aqui. Nosso menos delta sobre 4a. Nossas raízes ali não vão ser reais. Então a gente pode fazer a parte desse delta, a gente pode achar primeiro o x do vértice, para depois calcular ele, tanto faz, né? Para esse delta aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, né, fazendo ali como um rascunho. Ele é menos o valor de b, que é 0, ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. A gente vai ter ali que o nosso delta é mais 16, ok? Então, o nosso y do vértice fica sendo menos 16 sobre 4 vezes 1, que é 4. Então, menos 16 dividido por 4, nós temos ele sendo menos 4, ok? Beleza. Agora ele falou o h. O h, eu quero o valor de máximo. Já achei o meu L. Vamos achar agora ali o h. Para o h, nós queremos o valor de máximo. Eu quero o valor do máximo de f
E aí, como é que a gente vai achar qual é esse valor de máximo? A ideia desse valor de máximo vai ser o seguinte: eu tenho que encontrar ali, em relação, né, pensando ali no meu gráfico, já que eu tenho 16, eu vou ter duas raízes distintas, então meu gráfico vai ser alguém dessa forma. Então, quais são os meus valores de máximo ali? Os valores de máximo, eles vão ficar ali na ideia das minhas raízes. Então, ou é na raiz da esquerda ou na raiz da direita, beleza? Então, só para a gente ter essa ideia aí. Encontrando as raízes ali, a gente vai apagar elas, vai deixá-las ali como se fosse um rascunho. A minha raiz, o meu x não ia ser menos o b que não tem a zero, né? Mais ou menos a raiz de 16, que é 4, a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então aqui nós não vamos ter as raízes ali sendo mais ou menos 2, o 2 positivo ou o 2 negativo. Tá? Beleza. Então a gente vai ter aí essa ideia para achar o nosso valor de máximo. Para esse valor de máximo, eu vou jogar o quê? Eu vou jogar o f de menos 3 na minha função, que é x² menos 4. Então, se eu jogar lá menos 3 ao quadrado menos 4, menos 3 ao quadrado é 9, 9 menos 4 eu tenho 5. Então, 5 aqui fica sendo o meu valor de máximo. Olhando para o nosso gabarito, galera, olha lá, olhando para os nossos itens ali, eu tenho menos 4 e 5 na letra D e na letra E. Ou seja, eu já descartaria a letra C, A e B. Então ficaria entre essas duas. Então basta agora eu achar onde o meu f é zero. Ou seja, eu vou achar ali uma das raízes. Vamos calcular esse cara que ficou faltando. E esse nosso cara vai ser o quê? A raiz para dar o nosso menos 2. Né? Qual é o valor ali das raízes? Que dá menos 2 e 2. Né? Então, o nosso, qual que é a letra que ele colocou ali? É a letra R. Esse R nosso vai ser uma raiz, né? Já que ele quer ali onde dê zero. Onde ele vai dar zero? Ele vai dar zero no menos 2. A nossa possibilidade ali. Então, olhando agora o nosso gabarito, eu tenho o L sendo menos 4, o H sendo 5 e o R menos 2, nosso gabarito D, de delta. Então, primeira questão ali, só trabalhando as ideias básicas ali de função do segundo grau, ok? Vamos para a próxima. Questãozinha 2, que trabalhava o seguinte, lembrando que a gente está na versão D da prova, ok? Considere a expressão a seguir. Deu essa expressão com logaritmos e ele quer o valor de L. Beleza. Se a gente fosse ali resolver cada um dos logs para depois encontrar o valor, poderia até achar o resultado, só que daria um pouco mais de trabalho. A gente pode usar ali as propriedades. Uma das propriedades que nós temos de logaritmo é a seguinte. Quando eu tenho a ideia de troca de base, né, um logaritmo de A na base B, eu posso colocar log de A na base C, trocando por uma base C qualquer, dividido por log de B na base C, ok? Uma propriedade que a gente conhece aí. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a volta disso. Pelo seguinte, olha só para o nosso numerador. Todo mundo não está na base 4? Então essa base 4 seria o nosso C aqui. Eu vou fazer o retorno então. Tenho dois logaritmos com a mesma base dividindo, eu vou retornar. Então aquilo ali eu vou escrever o nosso L sendo o log de... O nosso A ali seria o 81 na base 162. Ok? Eu fiz a volta daquela ideia da troca de base. Dividido, olha no nosso denominador, mesma ideia. Todo mundo está na base 9 e eles estão dividindo. Vou fazer a volta daquela propriedade. Então, nós vamos ter o log de 3 dividido por 162. Ok? Vou aplicar essa propriedade mais uma vez, porque olhando com calma ali para as nossas novas bases, a base também é a mesma, ó, 162, e eles estão dividindo. Então, mais uma vez, vou usar aquela propriedade. Então, nós vamos ter o quê? Isso é igual ao log de 81 na base 162. Beleza. Tranquilo aqui.
Agora eu posso fazer o seguinte. A gente pode reescrever esse pessoal aqui. Log de 81 na base 162. Como que eu posso reescrever essa galera aqui? Eu posso colocar o seguinte. Nós vamos ter ali o seguinte. 81 na base 3, né? Perdão. Aí. Porque a base 162 foi que a gente tirou. Agora eu posso fazer o seguinte. Resolver esse logaritmo. Agora ficou tranquilo, né? Isso daqui vai ser o mesmo que o log de 81 é 3 elevado a 4 na base 3. E uma outra propriedade de logaritmo que nós temos, vamos colocar aqui do ladinho, é que o log de A na base A elevado a B, o resultado é o próprio B, é o próprio expoente. E é o que está acontecendo aqui, ó, minha base é 3, então o resultado é 4. Nosso gabarito, diretão. 4 fica sendo ali B de bravo, o nosso gabarito. Então poderia resolver ali cada logaritmo, tentar juntar os resultados, até poderia, mas ia levar mais tempo. Usando aqui apenas duas propriedades, a gente resolveria rapidamente o exercício, beleza? E aí, saberia resolver ele dessa forma, aplicando essas propriedades, a gente fazer ele ali de forma direta? Vamos para as próximas, galera. Agora a questão 3 e 4 desse modelo da prova D, eles usaram a mesma figura, ok? Eles usaram essa figurinha aqui como base. E aí ele falou o seguinte, acompanha aí. Utilize os dados da figura abaixo para responder as questões 3 e 4. Então, esquece a figura por enquanto, né? Vamos olhar para o resto dos dados. Aí ele falou, projeto do novo campo de futebol da escola fora de escala. Aí os dados. BL é um segmento horizontal. Então, está falando aqui, ó, de B até L é um segmento horizontal, ok. E A é seu ponto médio. Então, o A está dividindo o campo em duas partes iguais. Toda essa parte vai ser igual a essa. Beleza. O campo tem comprimento BL. Então, esse BL vale 118 metros e largura MN, que não foi informada. Mas o comprimento nós sabemos que é 118. Ok. Os segmentos RS e MN são, respectivamente, os eixos real e imaginário da hipérbole H, dada pela equação. E aí ele deu aquela equação ali, x² sobre 1.600 menos y² menos 900 igual a 1. E ele falou que é a equação de uma hipérbole. O ponto I, usando para o pênalti, é um dos focos dessa hipérbole. RS são vértices, as extremidades do eixo real, da mesma hipérbole. E aí, nessa primeira questão, ele nos pediu o seguinte. A largura MN e a medida IL, distância do pênalti ao gol, são, respectivamente, iguais a... Ok. Já que ele falou de uma hipérbole, pessoal, a gente tem que lembrar a equação geral de uma hipérbole, que é x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Equação geral de uma hipérbole. Da forma que ele nos colocou ali, a gente tem 1.600 e 900. Esses valores foram elevados ao quadrado. Então, nós sabemos que aquilo ali é da forma x² sobre 40 ao quadrado menos y² sobre 30 ao quadrado igual a 1. Ou seja, a gente sabe disso daqui, né, que o nosso A vale 40. Qual que é a unidade que a gente tem aqui? Eles estão em metros. 40 metros, se for um tamanho ali, né? Vamos ver se ele vai ser um tamanho. O A ali da nossa hipérbole é 40 e B, ele mede 30. Ok. Sabendo isso daí, a gente já consegue achar ali um primeiro tamanho que ele quer. Ele quer de M até N. Beleza. Aquele tamanho ali, pessoal, a gente consegue ver que MN, que é o que nós estamos procurando, ele vai ser 2 vezes o valor de B da nossa hipérbole que está sendo trabalhada. Eu tenho ela aqui 2 vezes o nosso valor de B. Então, MN já sai direto. Então, o nosso MN ele é 2 vezes 30. O nosso MN ele fica sendo 60 metros. Agora sim uma unidade, porque é um tamanho, né? Ok. E o nosso valor I? Ele quer ali IL, na verdade.
esse tamanho. Outra informação que nós sabemos em relação à ideia do foco, que ele falou ali. Nós sabemos que o foco, que geralmente a gente chama de C ao quadrado, é igual a A quadrado mais B quadrado. Né? Esse C aqui sendo o nosso foco da hipérbole. Ok. Então, quem vai ser esse cara? O nosso C aqui vai ser 1.600, que é o A ao quadrado, mais 900, a raiz disso. Então, o nosso C é a raiz de 2.500, o nosso C fica sendo 50. Beleza. Aí tá. Quem é esse tamanho? Qual que é esse tamanho ali? Esse tamanho do nosso foco, lá no nosso desenho, ele fica sendo de A até I. Que ele falou que I, que é um da marca dos pêndulos, é um dos focos, certo? E eu tenho isso do outro lado também, do meio do campo até o foco, que ele nem colocou o nome ali. E para que isso vai servir para a gente? Encontrar o segmento IL. Nota que todo esse comprimento do campo, ele falou que é 118. Aí se eu tenho ali de verde, a distância até o foco, 50. A distância até o foco, 50, então eu tenho 100. Subtraindo ambos, o que sobra? Aquele pedacinho da marca do pênalti até o final. Então a gente tem ali o IL. Então o nosso IL, ele mede 18 metros. Então achamos o IL e achamos o MN, que é 60. Ok? 18 metros ali, né? Lembrando que as duas partes, então tem que dividir por 2. Perdão, dividir por 2, 9 metros. Agora sim. Então lembre-se aí do 9 metros e do MN sendo 60. Respectivamente, olha lá, 60 e 9. Então aqui a gente tem como gabarito a letra A de alfa. Ok? Próxima questão também vai usar essa figura, então vamos apagar aqui as nossas anotações e vamos ver qual que é a pergunta que ele nos trouxe. Questão 4 falava assim: o ponto A, centro da hipérbole H, aquela mesma hipérbole que a gente trabalhou lá, é também centro da circunferência J, que é dada por essa equação. Então, essa aqui é a equação de uma circunferência. Com isso, é correto afirmar que a distância da circunferência J ao ponto S. Vamos voltar na figura. Então, de J, né, ele quer a distância da circunferência J ao ponto S. Então, voltando à figura aqui, a distância de J ao ponto S. Eu quero este tamanho. Ok? Eu quero esse carinha aqui. Esse tamanho. Então tá. Vou chamar aqui de uma distância D. Beleza. Como que eu vou encontrar essa distância? Olhando aqui na equação da nossa reta, da circunferência, aliás, nós sabemos que isso daqui é uma circunferência de centro 0 e 0, né? Porque isso daqui ela está da forma x² mais y², que é igual ao nosso raio ao quadrado. Raio ao quadrado é 144. Então, quanto vale o nosso raio? A raiz de 144, que é 12. Então, eu tenho o raio dessa circunferência que ele chamou de J, que é 12. Nota que a distância, que é o que nós queremos, eu vou voltar lá na figura para a gente ver, mas a distância vai ser o A, lá da nossa hipérbole, menos o raio. Ok? Olha lá na figura. Essa distância que nós queremos é o tamanho de A menos o raio, porque o A é toda essa parte, o raio eu tenho aqui, então a minha distância é a subtração de ambos. E o valor de A nós temos aqui, ó, o nosso A vale 40. Então aqui ficou direto, né? A gente vai ter aqui a distância sendo 40 menos 12. Então a nossa distância aí, que é o que ele está pedindo, fica sendo de 28 metros. 28 metros, nosso gabarito, C de Charlie, C de certo, fica sendo aí nosso gabarito dessa questão, ok? As duas precisando daquela figurinha. Questão de número 5 tratava do seguinte, olha lá. A soma dos 2023 coeficientes binominais com o numerador 2022, e aí ele deu isso daqui, equivale a... O que a gente tem que lembrar aqui, pessoal? É claro que não vai dar para desenvolver,
Porque a gente tem ali, né, 2022 termos, então na mão é impossível fazer isso daqui. Bastava lembrar que a soma dos 2023 coeficientes, aliás, né, a soma desses 2023 coeficientes, está indo do n valendo 0 até 2022, isso aqui é apenas 2 elevado a n. Para qualquer soma de coeficiente binomial, a nossa ideia é essa. Então basta jogar aqui, onde o nosso n, até onde ele vai, é 2022. Então aqui já seria o nosso gabarito, 2 elevado a 2022. Só que nota que entre os itens eu não tenho essa resposta. Então eu tenho que reescrever isso daqui, eu vou manipular. Se eu coloco um 2 ao quadrado, eu pego a metade daquele valor, né, que é 1011. Porque expoente separado por parênteses, a gente multiplica essa galera, voltaria ao 2022. Só que 2 ao quadrado não é 4? Então eu tenho 4 elevado a 1011. 4 elevado a 1011, olha lá, tranquilamente, letra A, de alfa, de aprovação. Então uma questãozinha aqui, se você lembrasse que a soma dos coeficientes binomiais sempre vai ser um 2 elevado a n, resolveria tranquilamente, ok? Bem direta essa daí. Vamos lá para a questão de número 6. Questão de número 6 trazia o seguinte, uma questãozinha trabalhosa. Aqui a gente tinha que fazer por tentativas. Ele falava assim, as empresas Águia, Leão e Pantera apresentaram suas propostas para impressão das provas de um concurso público. Cada uma dessas empresas cobra um valor por prova mais um valor fixo conforme essa tabela. Então, ok, olha lá, empresa Águia é 600 mil fixo e R$15 por prova. Leão, 500 fixo, R$20 por prova. Pantera, 400 fixo e R$30 por prova. Lendo aqui nossa questão, ele fala, de acordo com as informações acima, assinale a alternativa correta. Então aqui a gente tem que ter testando o que ele está falando, como por exemplo, ó, na letra A, se o número de provas for igual a 10 mil, Águia e Leão cobrarão cada uma um valor total inferior ao da Pantera. Então a gente teria que fazer com 10 mil cópias para cada uma das empresas e ver se isso está acontecendo, se Águia e Leão vai cobrar menos, ok? Para a gente não perder tempo, galera, eu não vou fazer todos os testes aqui. Eu vou pegar aqui já no rascunho e vou falar, o nosso gabarito vai ser a letra E. Ok? Letra E vai ser o nosso gabarito. E aí já vamos testar ela, porque está falando assim, ó. Se o número de provas for 20 mil, então vamos fazer 20 mil provas para cada um. Primeiro para a Águia. 20 mil provas, então eu vou ter 20 mil vezes 15, mais os 600 mil. Então você vai ter lá, 2 vezes 15 é 30, com mais um zero, 300 mil. Mais 600, já vou colocar o resultado, 900 mil. Vamos para a empresa Leão. 20 mil provas também. Então, eu vou ter ali 20 mil. Vamos fazer as continhas aqui. Ele cobra por prova R$20, né? Vezes 20, mais o fixo, que é 500. Ok. Então, dá. 20 vezes 20, a gente sabe que é 400. Então, 400 mil mais 500 mil, também 900 mil. Então, as duas aqui ficaram com o mesmo valor. Ok. Vamos ver a empresa Pantera. Para as 20 mil provas. Então, a mesma ideia. 20 mil multiplicado pelo preço de prova, que é 30, mais 400 mil. Ok. 20, 2 vezes 3, né? Para ficar mais fácil. Fica sendo 6, com 2 zerinhos, 600 mil mais 400 mil. Então, nós temos aqui 1 milhão. Para não colocar os zeros aqui, facilitar, vou colocar assim. 1 milhão. Beleza. Então, nota aqui, ó. Águia e Leão, 900 mil. Pantera, 1 milhão. Vamos dar uma lida na letra E. Se o número de provas for 20 mil, Águia e Leão cobrarão cada uma um valor total inferior ao Pantera? Sim, porque ambas pediram 900 mil,
e é inferior a 1 milhão da empresa Pantera. Então aqui, uma questãozinha que não é trabalhosa, mas é chatinha de se fazer, porque a gente tinha que fazer todos os testes ali para cada um dos itens, ok? Mas não tão trabalhosa assim, só chata de se resolver. Questão 7, pessoal, falava o seguinte, olha lá. Um grupo de 421 alunos da SpaceX foi organizado para a apresentação de uma solenidade militar. Em determinada etapa, esses 421 alunos se posicionaram em N linhas, de modo que havia exatamente um aluno na linha 1, 2 na linha 2, 4 na linha 3, 6 na linha 4 e assim sucessivamente. Ou seja, para cada número natural k, esse k compreendido entre 1 e um n, o número de alunos posicionados na linha k é igual a 2 que multiplica k menos 1. Beleza. Ele deu essa informação aí pra gente. A figura abaixo ilustra a disposição dos alunos nas 4 primeiras linhas. E aí ele pediu pra gente o seguinte, olha lá. Pode-se deduzir com isso que o número total de linhas n é igual a... Se a gente olhasse ali com calma, pessoal, ignorando a primeira linha, olha lá, segunda linha eu tenho 2 alunos, na terceira linha eu tenho 4, na outra linha na terceira linha eu tenho 6, e assim sucessivamente. Lembra que eu ignorei a primeira linha. Eu estou olhando ali da segunda em diante, ok? Então, da segunda linha em diante, o que a gente tem aqui? A gente tem uma PA, ok? Então, nessa PA, eu posso achar ali uma expressão para representar a minha fórmula geral. Que ela não é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, quem vai ser o meu AN? 1A1 é 2, mais o nosso N, a posição dele ali, N menos 1, e a razão fica sendo 2. Então, quem é nosso AN? Fica 2 mais 2N menos 2. Olha lá, o 2 positivo com o negativo. Então, uma forma de escrever o meu AN, meu último termo ali que eu estou olhando, é 2N. Beleza. O que a gente vai fazer ali? Eu vou fazer a soma dessas quantidades de alunos, que é o que ele quer, né? Eu quero o total de... Qual o número total de linhas? Então, qual que é a minha soma daquilo ali? Então, vamos fazer essa soma aqui ao lado. Lembrando que já que eu ignorei a primeira linha, então a minha soma não são 421 alunos, porque eu tirei aquele um aluno da primeira linha. Então eu tenho 420 alunos, é minha soma. Lembra que a soma da PA, só para a gente anotar, é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, meu primeiro termo é 2, o meu AN é 2N vezes N sobre 2. Posso ali multiplicar cruzado essa galera, né? Vai ficar 840, que é igual a 2. Já vou multiplicar ali também 2n mais 2n ao quadrado. Tá? Vamos organizar. Lembra aquilo ali, 840 igual a 2n mais 2n ao quadrado. Vamos pegar aqui uma folha limpa. 840, 2n mais 2n ao quadrado. Já vou dividir tudo por 2 e organizar minha conta. Então, eu vou ter aqui n ao quadrado mais n menos 420 é igual a 0. Ok. Fica sendo aí, então, uma equaçãozinha de segundo grau para a gente resolver. Vamos lá, vamos fazer esse cara. Então, nosso delta ali é 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 420. Nosso delta vai ser 1, menos com menos é mais. 4 vezes 420, 1680. Então, nosso delta, 1681. Beleza. Vamos ali achar, então, o nosso n, que ele é menos o b, que é 1, mais ou menos a raiz de 1681, sobre 2 vezes o a, que é 1 também. Essa raiz, a gente pega, faz aquele fatoramento, aquela coisa tranquila. Não sabe fazer isso daí, pessoal? A gente tem aula aqui no canal sobre isso, ok?
Para a gente agilizar aqui, eu já coloquei. Então, o nosso n ele vai ser menos 1, mais ou menos, a raiz ali é 41 sobre 2. Claro que aqui o nosso n eu vou pegar só a parte positiva, já que é o número de linhas, né? Então, o nosso n eu vou pegar ele sendo menos 1 mais 41 sobre 2. 40 por 2, que fica sendo 20. Aí o cuidado que tem que ter, né? Olha lá. Ah, meu n é 20. E aí você vem aqui, vamos marcar o gabarito. Eu tenho o n sendo 20. Inclusive, olha lá, o colega que eu peguei a prova, né, que me mandou a prova aí, marcou essa questão. Só que a gente não colocou a primeira linha. Então, meu n não é 20. O nosso n é 21. Porque são as 20 linhas que nós encontramos, mais a primeira, que tinha sido desconsiderada. Então, nosso gabarito aqui, letra D, de delta. Ok? Que eu tenho 20 linhas mais a primeira. Então, no total, 21 linhas. E aí? Comenta aí com a gente. Você fazendo essa questão, coloque aí no comentário aí. Você acertaria? Ou você ia fazer igual o colega que mandou essa questão aí pra gente e na emoção ali, no calor, a resposta que você acha, você não interpreta. Você já quer marcar ali alguma coisa na prova. É claro que a gente tem que ter essa interpretação, né, pessoal? Então, vamos lá. A gente já está aqui na questãozinha de número 7, vamos para a 8. Antes de ir para a 8, galera, videozinho passando aí. Ó. A gente tem agora no canal tanto o botão valeu, como o botão de seja membro. Dá uma olhadinha aí e vê em qual deles aí você quer participar, ok? Seguinte, seguindo lá. A questão de número 8 falava assim: a senha de acesso à conta corrente de um banco deve ser composta por 4 algarismos distintos, escolhidos entre os números 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Nesse caso, a quantidade de senhas que tem como último dígito um algarismo par. Essa daqui é tranquila, né, galera? Essa daqui era bônus. Minha senha tem 4 dígitos. Eu quero que seja par. Então, eu tenho que finalizar com um número par. Das opções ali, que eu tenho? 4 e 8. Então, ele vai terminar ou em 4 ou 8. Quantas possibilidades eu tenho ali? 2. Vamos supor que eu usei o 4. Então, agora meu número vai ser par, independente de qual terminou. Mas suponha que eu usei o 4. Quantas possibilidades sobrou para o primeiro número? Já que nós tínhamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Se eu já usei um, eu tenho 6 possibilidades. Usei um outro número qualquer aqui, sobrou 5, sobrou 4. Princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. A gente multiplica essa galera, né? Faz essa multiplicação aqui. Multiplicando esse pessoal, nós vamos ter 240 senhas de algarismos distintos e que o último algarismo seja par, ou seja, que a nossa senha seja par, né? Gabarito, letra B de bravo. Beleza. Fizemos aqui mais uma questãozinha, essa dada, né? Essa brinde, essa grátis. Olha lá, a questão de número 9 falava assim: um grupo de alunos de cálculo 1 da SPSEX é constituído por 8 homens e 4 mulheres. Beleza. 3 desses alunos são selecionados ao acaso, sem reposição, para apresentarem um trabalho sobre a aplicação da integral. A probabilidade de que nessa escolha ao menos 2 sejam homens é igual a... Então, beleza. Vamos trabalhar ali com a nossa ideia da probabilidade. Primeiro, eu vou achar todos os resultados possíveis, porque a gente sabe que a definição básica da probabilidade é casos favoráveis, aqueles resultados que a gente quer que apareça, sobre casos possíveis. Todos os resultados que acontecem. É a ideia da probabilidade. Primeiro eu vou achar todos os casos possíveis. Eu tenho quantas pessoas no total? 8 mais 4, eu tenho 12. Então eu vou achar ali primeiro o meu total. Então, das 12 pessoas, eu vou escolher 3 para fazer esse trabalho, que foi o que foi dito ali. Tanto faz a nossa ordem. Então, ali você pode jogar na fórmula da combinação, ou você pode simplificar ali, né? Eu sei que eu vou repetir o descendo do 12 3 vezes, e aqui o meu 3 vezes 2 vezes 1 fatorial.
Faz aqui sua simplificação, né? Porque 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Aqui, simplificando, fica sendo 2. Então, nosso resultado aqui dessa parte, 220. Eu vou ter ali 220 resultados no total. Quais são as situações que vai acontecer ali? Ó? Ao menos 2 homens. Então, eu posso ter 2 homens, né, numa primeira situação. Eu posso ter 2 homens e uma mulher. E depois eu posso ter, numa segunda situação, vamos colocar aqui abaixo, eu posso ter os 3 sendo homens. Beleza, né? Então vamos fazer cada um deles. 2 sendo homens. Então, o que eu vou fazer? Ó, a combinação dos 8 homens eu vou escolher 2. Para ser uma mulher, combinação das 4 mulheres eu escolho uma. Já vou colocar o resultado de cada um aqui, tá? Resultado da combinação aqui dos homens é 28, das mulheres é 4. Multiplicando esse pessoal aqui, a gente tem 112. Então, 112 possibilidades de ter 2 homens e uma mulher. E para ter 3 homens? Se eu já tenho 3 homens, eu não vou ter nenhuma mulher na história. Então, combinação dos 8 homens, eu vou escolher 3. E aqui o nosso resultado fica sendo 56. Beleza. Agora, o que pode acontecer? Né? Eu tenho 2 homens e uma mulher, ou eu tenho 3 homens. Já que eu disse ou, eu vou fazer o que com esses dois resultados, galera? O ou lembra de soma. Então, eu vou somar 112 mais 56. Lembra-se disso. Ou é soma e multiplicação. Fazendo essa soma, a gente tem 168. Agora eu volto e faço minha probabilidade. Casos favoráveis, 168. Casos possíveis, 220. Basta simplificar essa galera. Eu vou simplificar aqui por 4, porque se eu olhasse aqui nos meus gabaritos, né, já me antecipando, eu não teria essa resposta. 168 sobre 220. Ele simplificou. Simplificando, nós vamos ter ali 42 sobre 55. 42 sobre 55, olha lá, letra E de eco. De eu consigo, eu acertei. Beleza? Vamos lá para a questãozinha 10, metade da prova da parte de matemática, né? Olha lá, ele falou o seguinte: sobre os conceitos de geometria espacial de posição, analise as proposições a seguir. Então, o nosso famoso VOF ali, né? Vamos fazer com calma. Olha lá. O que ele nos disse? Ele falou o seguinte: se 2 planos são secantes, então qualquer reta de um deles é concorrente ao outro. Já vem aqui e falso, né, galera? Porque se eu tenho 2 planos que são secantes, ou seja, eles se tocam em 2 lugares, né? Não vou falar ali se são pontos, são retas, se é um outro plano. Então, qualquer reta de um deles é concorrente ao outro? Não. Eu posso ter ali, por exemplo, mesmo eles sendo secantes, 2 retas que não sejam concorrentes, né? Elas podem ser ali paralelas, por exemplo. Ok? Então, falso. Item 2. Ele falou o seguinte: se uma reta é paralela a um plano, então você vai ter lá o plano, você tem uma reta que é paralela a ele, né? Então eles não se cruzam ali. Se uma reta é paralela a um plano, ela é paralela a infinitas retas desse plano. Sim, né? Qualquer reta que tiver naquele plano ali, já que eles são paralelos, vai ser paralelo também. Então, verdadeiro. Item 3 falou o seguinte: se 2 planos têm uma única reta em comum, eles são secantes. Sim, verdadeiro. 2 planos secantes, né? O que toca eles ali é uma reta em comum. Beleza. 2 retas perpendiculares a uma terceira são perpendiculares entre si. Então, eu tenho uma reta, aí eu vou ter uma reta, 2 retas que são, vamos pôr aqui reta A e B, elas são perpendiculares à reta C. Aí ele falou 2 retas perpendiculares a uma terceira, elas são perpendiculares entre si? Não, né, galera? Elas são paralelas, como a gente pode ver aqui. Então, o 4 é falso. Ok. Vamos lá de próximo. Olha lá. E o item 5 falou assim: se 2 planos são perpendiculares, então toda reta de um deles é perpendicular ao outro. Não, né? Elas podem ser
outras situações também, além de perpendiculares. Então, esse cara também é falso. Verdadeiro 2 e 3, vamos lá marcar. Verdadeiro 2 e 3, a gente tem como gabarito aqui, apenas 2 e 3 são verdadeiras. Letra A de alfa. Beleza? Aqui a gente chega, galera, à metade da nossa prova. A gente fez aqui as 10 primeiras questões dessa provinha. E é claro, né? Se não deixou o seu like, vai lá, o momento é esse. Senta o dedo no like, inscreve no canal, ativa a notificação aí. Lembrando, né, pessoal? A ideia é que sempre que a gente traz aqui a correção de alguma prova, não é só o pessoal que prestou ou vai prestar para aquele local específico, como o pessoal aqui da SpaceX. Se você está se especializando ali, se você está correndo atrás, se você está estudando para um Enem, para um outro vestibular, aqui também você é super bem-vindo para continuar esse estudo, ok? Então tá, galera, agora vamos para a segunda parte da nossa provinha ali, da questão 11 em diante, e já adianto vamos ter questõezinhas mais trabalhosas na questão de cálculo, ok? Então vamos lá. Questão de número 11 falava o seguinte, olha aqui comigo. Ao resolver a equação tal, encontra-se um valor de x compreendido entre. Então vamos manipular aquilo ali. Eu tenho 0,2 elevado a um expoente e eu tenho aqui esse 0,04. Beleza. Eu já vou manipular isso daqui, ok? Esse 0,04 a gente sabe que é 0,2 ao quadrado. Então eu vou fazer essa primeira manipulação. Vou copiar a primeira parte, 0,2 elevado a x mais 0,5 sobre 5 igual raiz cúbica de 5 vezes 0,2 ao quadrado, só que ele já estava elevado a x menos 2. Expoente separado por parênteses, chave, colchete, a gente não multiplica, eu já vou fazer essa multiplicação direto, ok? Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Beleza? Tranquilo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Para acabar com essa raiz cúbica, eu vou pegar aqui os dois lados e vou elevar ao cubo. Tanto esse lado como o outro lado da minha igualdade. Elevando tudo ao cubo. O que vai sobrar para a gente? Eu vou ter 0,2. Esse 3 vai multiplicar com todo o meu expoente. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 0,5, 1,5. Sobre 5 ao cubo, que é igual. Raiz cúbica com ao cubo vai embora, né? Então, vai sair ali só o 5. Vezes o 0,2. E ele vai estar elevado. Aqui também eu vou multiplicar o 3 com todo mundo. Então, 6x menos o 4 vezes 3 ali, ok? Vai ficar sendo 12. Beleza, já começamos a melhorar aqui a nossa cara. O que eu vou fazer aqui? Esse 5 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, ele vai vir para cá também. Então, vai ficar aqui vezes 5, beleza? Então, eu vou ter 5 elevado à quarta no meu denominador. Então, eu vou colocar o seguinte, como se fosse uma espécie de multiplicação cruzada. Vamos pensar assim. Então, esse 5 eu vou passar ele para cá, vai passar multiplicando. Eu vou ter 1 sobre 5 à quarta, que é igual. Vamos copiar com calma. 0,2 elevado a 6x menos 12. E no denominador, esse outro 0,2 eu vou passar ele para cá. 0,2 elevado a 3x mais 1,5. Beleza. Seguindo ali, o que vai ficar? Eu vou copiar esse 1 sobre 5 elevado à quarta. A base é a mesma, que é 0,2, então eu vou subtrair os expoentes. Né? 6x menos 3x, eu fico com 3x. E menos 12 menos 1,5, eu fico com menos 13,5. Tranquilo, né? Ok.
Lembrando que é o expoente de cima menos o de baixo. Então, por isso que ficou ali uma soma daqueles dois negativos. Beleza? Tá, o que eu tenho ali? Agora eu vou reescrever esse 2 elevado a 10, ok? Vamos focar naquilo ali. 0,2, aliás, eu já falei, né? Ele é a mesma coisa que 2 elevado a 10. E se eu simplifico, ele fica 1/5, dividindo por 2. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou continuar aqui com 1 sobre 5 elevado a 4, que é igual a 1 sobre 5 elevado a 3x menos 13,5. Só que aqui eu posso colocar também esse expoente valendo para todo mundo, porque 1 elevado a 4 é ele mesmo. Escrevendo dessa forma, depois de algum trabalho, eu tenho bases iguais. Eu posso desconsiderar a base e trabalhar só com os expoentes. Então a gente vai ter aqui essa ideia aqui. 4, já vou passar positivo, mais 13,5 é igual a 3x. Beleza? Então, agora é só a gente terminar essa continha. Vou organizá-la aqui no outro lado. Então, eu vou ter que 3x é igual, olha lá qual é a nossa soma, 4 mais 13,5. Então, a gente vai ter 17,5. 17,5. Então, o nosso x é 17,5 dividido por 3. Esse x nosso ele vai ser aproximadamente 5,8. Vamos olhar lá nossos gabaritos agora. O que ele estava pedindo para a gente? Ele falou o seguinte, ó, o valor de x compreendido entre, então nosso resultado, 5,8 aproximado, ele está entre quem? 5,8. Ele está entre 5 e 6. Nosso gabarito é de eco, de eu consigo. Beleza? Então, como eu falei, essa segunda parte da prova trouxe aí continhas mais trabalhosas, maiores ali para a gente fazer. Olha essa número 12. Essa número 12 é um outro exemplo de uma questãozinha que vai ser trabalhosa também, vai ficar grande, né? Mas não que o estudo dela seja difícil. Falou, o domínio A contido nos reais da função f dada por f de x é a raiz de 1 menos o módulo do módulo de x mais 2, fecha o módulo, menos 3 é. Ok, então tá. Eu tenho ali, primeiro de tudo, eu tenho que olhar aqui a minha função. Tudo dela está dentro de uma raiz quadrada. Se a galera está dentro de uma raiz quadrada, eu sei que 1 menos o módulo do módulo de x mais 2, fecha, menos 3, esse cara é maior ou igual a zero, já que está nos reais, beleza? Então, se está dentro de uma raiz quadrada, ele tem que ser zero ou positivo. Ok. Pensando nisso daqui, eu posso lembrar que eu vou pegar toda a minha parte aqui que está menos o módulo e passar para o outro lado positivo. Então, eu vou ter o módulo de x do módulo, né, de x mais 2 menos 3. Inverte todo mundo, né? Então, isso é menor ou igual a 1. Ok. Lembra que quando eu falo que o módulo de alguma coisa é menor ou igual a A, isso aqui quer dizer para a gente, né? Se somente se ele valer para esse módulo, esse número, ele estiver entre A e menos A. Ok? Que é o que está acontecendo ali. Então, ele vai estar usando aquela propriedade entre menos 1 e 1. Nota que eu elimino o primeiro módulo, mas o segundo continua. Então, ficou o módulo de x mais 2 menos 3. Beleza? O que eu posso fazer ali? Somo 3 em cada um dos meus termos. Então, eu vou somar 3 em cada um dos termos. Menos 1 mais 3, eu fico com menos 2, menor ou igual ao módulo de x mais 2, menor ou igual 1 mais 3, 4. Ok. De novo, eu tenho aqui agora que olhar isso daqui em duas situações, né? Nós temos ali duas situações para aplicar. Eu vou ter para olhar essa parte e depois esta parte.
Focando aqui na primeira, o que eu tenho? Que o módulo de x mais 2, ele está falando que ele está aqui, ó, menos 2 menor ou igual ao módulo de x mais 2. Vamos pegar primeiro para ficar igual ali, perdão, né? Vamos pegar essa ideia aqui, que o 4 está sendo maior do que o módulo de x mais 2. Ou eu posso ver também, para ficar igual à propriedade que a gente escreveu ali, que o meu módulo de x mais 2 ele é menor ou igual a 4. Ok? Olhando só essa segunda parte. Mesma propriedade, então ele vai ser ali menor ou igual a menos 4. Vamos fazer. Ele vai estar entre menos 4, tira meu módulo, e 4. Vou somar menos 2. Mais 2 menos 2, quer dizer, menos 4 menos 2, a gente fica com menos 6. Aqui fica sendo x. E 4 menos 2, 2. Então, eu tenho esse primeiro intervalo aqui. O meu x está entre menos 6 e 2. Ok. Olhando agora para esta segunda parte. Eu tenho que o módulo de x mais 2 ele é maior ou igual a menos 2. Quando o meu módulo de alguma coisa ele é maior ou igual a um valor, a gente tem aquelas duas situações do módulo, né? Ele vai ser o próprio x se maior ou igual a zero, e ele vai ser menos x se o x for menor que zero, ok? E é isso que vai acontecer nessa situação. Vamos colocar ele aqui. Ó, o meu módulo de x mais 2 ele é maior ou igual a menos 2. Então, o que vai ter daquilo ali? A gente vai ter que x mais 2, né? Primeira situação. X mais 2 ele é maior ou igual a menos 2. Então, meu x vai ser maior ou igual, passou menos 2, vai ficar menos 4. É um resultado. Outra situação, que o x mais 2 vai ser maior ou igual a 2 positivo, troca o sinal. Então, o nosso x vai ser maior ou igual a 0. Outra resposta, outra situação. Beleza. Agora nós temos que juntar todos esses três gabaritos que nós fizemos aí. Que ele está sendo ali, primeiro aqui o de azul, entre menos 6 e 2. Vamos colocar aqui numa tela limpa. Então, uma solução. Vamos pegar aqui. Entre menos 6 e 2. Próxima situação, maior ou igual a menos 4. Menos 4. Está entre aqui, né? E maior ou igual a menos 4. Terceira situação, ele é maior ou igual a 0. Vamos lá. Vamos pegar aqui, nosso 0, maior ou igual. Beleza. Nosso gabarito, é claro que é a intersecção desse pessoal. Então, vamos fazer aqui as nossas intersecções. O que dá certo para todo mundo? Nós temos ali o menos 6, temos o menos 4, o 0 e o 2. Nota que, aonde que está acontecendo aqui? Quais os intervalos que está dando certo? Entre 0 e 2, a gente tem ali, fechado entre eles. E, vamos só dar uma olhadinha aqui. Perdão que eu não inverti aqui, né, pessoal? Quando ele é negativo, eu inverto este sinal. Vamos arrumar aqui. Desculpe. Menor ou igual, menor ou igual. Vamos ajeitar aqui na nossa retinha. Eu quero ele para cá. Agora sim. Entre menos 6 e menos 4. Então, eu tenho ele fechado entre menos 6 e menos 4. União com ele fechado de 0 até 2. Aonde que isso está acontecendo aqui nos nossos gabaritos? Olha lá. Fica sendo letra E.
entre menos 6 e menos 4, e 0 e 2. Então, nosso gabarito, letra E de eco, é de eu consigo. Então, aqui bastava trabalhar as ideias de módulo, né? Só que uma questãozinha trabalhosa, né, pessoal? Dava um trabalhinho para a gente manipular isso daqui, ok? Vamos lá. Questão de número 13. Trazia o seguinte. Um polígono regular tem 36 diagonais passando pelo seu centro. Cada ângulo interno desse polígono mede... Então, essa daqui foi para dar uma respirada da anterior. Né? Para quem fez a prova nessa ordem aqui, essa questão 13 aqui foi dar para uma amenizada. Por quê? Qual que é uma relação que você pode ter ali entre o número de lados e as diagonais que passam pelo centro? Vamos pensar ali em um quadrado. Passando pelo centro, eu tenho uma diagonal. Né? Se eu pego ali um pentágono, eu passo ali uma, duas, saindo daquele ponto, né? Então, nota que a ideia vai acontecer o quê? Em qualquer figura, né? Em qualquer polígono regular, aliás. Nota que eu vou ter o seguinte, um número de lados é igual a 2 vezes o número de diagonais. Por quê? Quando eu traço uma diagonal, né? Vamos fazer aqui o quadradinho de novo. Eu sempre estou deixando ali, utilizando 2 pontos, e eu não vou contabilizar eles, eu conto o restante, ok? Então, por essa ideia aqui, que o número de lados vai ser igual a 2 vezes diagonais, eu consigo descobrir o número de lados desse polígono. Então, meu número de lados vai ser 2 vezes, as diagonais são 36. O número de lado é 72. Então, nossa figurinha tem 72 lados. Se a nossa figura tem 72 lados, agora ficou tranquilo achar o ângulo interno, né? Por quê? Eu acho a soma dos ângulos internos primeiro, que é n menos 2 vezes 180. Lá do fundamental a gente trabalhava isso daqui. Então, a soma dos ângulos internos é 72 menos 2 vezes 180. Então, eu vou ter ali 70 vezes 180, eu vou ter 12.600 graus. Soma dos ângulos internos. Um ângulo interno, eu sei que é a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Então, nosso ângulo interno é 12.600 dividido por 72. Nosso ângulo interno, cada ângulo interno, ele mede ali 175 graus. E olhando lá, 175 graus, nosso gabarito, C de Charlie, C de certo. Então, assim, comparação com as anteriores, uma questãozinha mais tranquila, né? Questãozinha de número 13. Seguindo, vamos lá, questão de número 14. Um cubo com área total de 96 centímetros quadrados, então a área total dele, está circunscrito a uma esfera, ou seja, o cubo tem uma esfera circunscrevendo por fora. Beleza. Quer dizer, o cubo está circunscrito a uma esfera, beleza. Então ele está da parte de fora. O volume dessa esfera é igual a... Na prova, pessoal, não tinha a figurinha. Eu coloquei a figurinha aqui só para facilitar a nossa interpretação e visualização, ok? Mas a ideia é essa, eu tenho uma esfera e por fora da minha esfera eu tenho o meu cubo, ok? Lembrando, a gente quer o quê? Eu quero o volume da esfera. Para saber o volume da esfera, eu preciso do raio. E aí, vamos trabalhar essa ideia aqui. O que vai ser o nosso raio da esfera? Tendo a área total, eu sei que a área total fica sendo 6 vezes um lado ao quadrado, né? Porque eu tenho, já que é um cubo, então toda a face dele é um quadrado. Vou chamar aqui de L, cada um dos lados. Eu tenho 6 faces, 6 vezes L ao quadrado. Tranquilo. Então, eu vou ter aqui 96, que é essa área total, 6 vezes L ao quadrado. Então, nosso L ao quadrado é 96 dividido por 6. O meu L fica sendo a raiz de 16, que é 4. Qual que é a unidade? Centímetros. Beleza. Então, ok. O meu lado
mede 4 centímetros. Ok. Se o lado é 4 centímetros, nota que qual é o raio da minha esfera, galera? Consegue visualizar que é a metade desse lado? Então, se o lado é 4, o meu raio fica sendo 2 centímetros. Tranquilo, né? Então, agora, ficou fácil de fazer também. O nosso volume, eu tenho que lembrar que é 4 terços de πr ao cubo. Então, o nosso volume é 4 terços de π vezes 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Nós temos 8 vezes 4, 32 π sobre 3 centímetros cúbicos. 32 π sobre 3, nosso gabarito, letra D de delta. Então aqui, mais uma questãozinha, arrebentamos, letra D de delta. E é claro, né, pessoal, antes de continuar, já estamos indo aí já para a parte final, senta o dedo no like, vamos lá. Se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente trazendo aqui na semana já subsequente, aí, logo depois da prova, a gente trazendo aqui a correção, e em um vídeo só, sem enrolação, já a correção de toda a prova da SpaceX, ok? Questão de número 15, pessoal, já estamos indo aí para as últimas, ok? Questãozinha 15, só de olhar já dá aquele desespero. Vou tomar mais uma água aqui que está muito quente. Ele falou o seguinte: seja mx a matriz quadrada de ordem 3 em função de... E ele deu essa matriz, feiona. Considere f a função definida pela expressão f de x é o quê? É o determinante dessa matriz M. Em que determinante de mx é o determinante da matriz mx, né? Ele ainda colocou ali pra gente. É correto afirmar que a equação f de x igual a menos 1? O que acontece com ela? Então, primeiro de tudo, encontrar esse determinante. Vamos lá, vamos atrás desse carinha aí. Primeiro de tudo, pessoal, para não ficar escrevendo, olha lá, esse x elevado a 2022 mais 2022 várias vezes, eu vou trocar esse cara por um θ, ok? Então, eu vou ter ali, quem é minha matriz M? Para a gente fazer ali o determinante desse cara. Eu vou reescrevê-la aqui. Minha matriz M, ela é do tipo cosseno de θ, 0 menos seno θ. Depois, seno θ, 0 cosseno de θ. E por último aqui, 2022 elevado a x é toda a minha linha. Beleza. Tá. Poderia fazer aqui esse determinante, né, pela regra de Sarri, que o pessoal mais usa ali, repete as duas primeiras linhas, tal. Pode, sem problema algum, tá? Vai dar o mesmo resultado. Só que, só para dar uma dica e fazer por caminhos diferentes, olha lá, eu tenho uma linha praticamente zerada. Então, eu vou fazer aqui por Laplace, beleza? Só para dar uma diferenciada. Por Laplace, lembra que a gente escolhe uma linha e uma coluna para retirar. Então, eu vou tirar essa linha que tem zeros. Agora a gente recorda o porquê. E eu vou tirar esta coluna inteira. Então, por Laplace, como é que fica o nosso determinante? Esse determinante da matriz M, ele vai ser menos 1. Vamos colocar aqui mais abaixo, né? Meu determinante da matriz M, ele vai ser menos 1 elevado à linha e coluna que a gente tirou. Então, eu tirei a linha 2 e eu tirei a coluna 3. Então, 2 mais 3 vai ficar 5. Menos 1 elevado a 5 é o próprio menos 1. Beleza. Vezes, vamos colocar isso depois, vezes o que sobrou. Então, eu vou ter, ó, cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ.
Nota que eu escrevi a matriz sem esses que eu marquei de vermelho, beleza? Só isso. É uma matriz de ordem 2, aí a gente multiplica aqui direto, né? Vou só colocar esses resultados em outra folha, mas aqui a gente vai ter menos 1 elevado a 5, que é menos 1. O nosso determinante em M. É menos 1 vezes, olha lá. Diagonal principal, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Seno vezes menos seno ao quadrado. Já que é diagonal secundária, troca o sinal, vai ficar mais seno ao quadrado. Mais seno ao quadrado de θ. Ok. Então tá. Só que, o que é cosseno mais seno ao quadrado? Não é resultado ali da relação fundamental? Esse cara não dá 1? Então, nosso determinante de M fica menos 1 vezes 1. Porque isso aqui é 1, né? Então, nosso determinante vale menos 1. Ok. Ah, perdão, faltou aqui multiplicar os termos que eu tirei, né? O do 2022 elevado a x. Então, aqui no meio aqui, ó, tem uma multiplicação por 2022 elevado a x. Vamos colocar ele aqui no final de tudo. E já que é uma multiplicação, não vai fazer diferença ali para ele. Vezes o 2022 elevado a x. Então aqui eu vou ter menos 1 vezes 2022 elevado a x. Ou seja, nosso determinante, voltando aqui, opa, vamos lá. Nosso determinante de M, ele é menos 2022, toda hora colocando um zero a mais, elevado a x. Lembra que ele falou que isso aqui era uma função, né? Era uma função f de x, olha lá. Marcamos de azul ali, f de x é o resultado desse determinante. E eu quero que ele dê menos 1. Então, meu f de x, ele vale menos 2022 elevado a x. Eu quero que menos 2022 elevado a x dê, como resultado, olha lá, menos 1. Ou seja, eu quero que 2022 elevado a x dê 1. Quando que isso acontece? O que é que tem que rolar com o nosso x? Qualquer número elevado a quem dá 1? A zero, né? Então, para isso acontecer, o nosso x tem que ser zero. Porque 2022 elevado a zero fica sendo 1. E a igualdade é verdadeira. Beleza? Então, única situação que isso acontece. Então, voltando lá nos nossos itens, o que ele falou? É correto afirmar que a equação tal não possui solução real? Possui, é zero. Possui uma única solução real. Então, até agora a gente está aqui na B, de bravo. Vamos ver os outros. Possui apenas duas soluções? Não, ela é única. Possui exatamente 2022 soluções? Não. Possui infinitas soluções? Também não. Né? Já que o nosso resultado tem que ser zero, para aquela igualdade ser verdadeira, então fica sendo B de bravo. Ok? Então, questãozinha aqui um pouco trabalhosa, né? Vamos lá para a 16. 16 também trabalhando ali com um sisteminha, só que de 3, né? Então, ele falou o seguinte, ó, seja lambda um parâmetro real e epsilon o sistema linear abaixo com incógnitas A, B e C. Então, deu ali o nosso sisteminha, 3 variáveis. Então, para resolver esse cara aqui, se a gente fosse fazer ali por... já que ele não quer a resposta, né? Ele quer olhar se, olha os itens, se é possível, se é determinado, indeterminado, essas coisas. O mais interessante é a gente fazer ali, montar uma regra de Cramer. A regra de Cramer ali é o determinante, a gente pegando ali os nossos parâmetros, né? Então eu vou ter, na primeira linha, ele falou A, B e C são incógnitas. Então A, B e C que são incógnitas. Então quem são os coeficientes? Lambda, menos 1 e 1. 1, lambda e 1. 1, 1 e lambda. Beleza. Então, eu quero esse determinante aqui.
né? Montar ali a ideia da regra de Cramer. Fazendo aqui, né, agora a gente pode fazer ali a regra de sair, repetir as duas primeiras. Né, repita aqui as duas primeiras colunas. Ó, lambda é menos 1, 1 e lambda, 1 e 1. E aí faz a ideia das multiplicações. Né? Multiplica as diagonais principais, multiplica as diagonais secundárias. Para a gente não levar muito tempo nessa multiplicação, pessoal, já vou colocar aqui o resultado. A gente vai ter lambda ao cubo menos 1. Menos lambda, perdão. Isso. Ok. Tá. Quando que isso daqui, né? Quais são as situações que esse cara pode dar zero? Aonde esse determinante pode ser igual a zero? Para ele ser zero, o meu lambda ele pode ser zero, né? Claramente, já que está em todos os termos ali. O meu lambda ele pode ser 1 e o meu lambda ele pode ser menos 1. Esses resultados. Para o determinante ali ser zero. Tá. O determinante que a gente monta ali pela regra de Cramer, pegando ali só a parte das incógnitas. Quando ele é zero, a gente tem que lembrar que quando isso acontece, a gente tem ali ou um sistema impossível ou um sistema possível. Perdão, estava na frente aqui esse tempo todo, né? Sistema possível e indeterminado. Então, quando o determinante dá zero, desse pedaço da regra de Cramer, ou ele é impossível ou ele é possível e indeterminado. Beleza? Então, isso aqui a gente já pode olhar alguns itens. Mas, antes de olhar esses itens, eu posso testar ali resultados. Tá? Eu posso colocar o lambda sendo zero. Se eu coloco o lambda sendo zero, o que acontece com o meu sistema? Você vai lá e monta o seu sistema de novo, o lambda sendo zero. Então, ele fica menos b mais c é igual a 3. A mais c igual a 0. E a mais b igual a 1. O que eu fiz? No lugar de lambda, eu coloquei 0. Ok? Isso acontece. Da mesma forma, você vai testar o lambda sendo 1 e o lambda sendo menos 1. Beleza? Testando todos os três, pessoal, desse jeito aqui, né? Não está difícil a gente fazer a solução desse sisteminha da forma que ele está aqui. Testando os três valores para lambda, a gente vai ver que em todos eles eu sempre vou ter aqui o meu sistema dando impossível. Então ele é impossível em todas as três situações. A gente não vai ter um resultado ali, ele fica um sistema impossível. Como que é o sistema impossível, professor? Por exemplo, eu vou ter lá 3 igual a 0. É uma coisa impossível de acontecer, beleza? Então, nesse caso, a gente tem um sistema impossível. Então, basta resolver para cada um deles. Eu substituo aqui o lambda sendo igual a 0, resolva ele, faz para o lambda sendo 1 e faz para o lambda sendo 2. Esse daqui, só para a gente dar um exemplo. Por exemplo, se eu somo ali a primeira e a terceira linha, menos b com mais b, eu vou ter a mais c igual a 4. E eu tenho a mais c igual a 0. Então daqui a gente já dá para ver aqui como é que eu somo dois números e dá 4 e os mesmos números dá 0. Impossível, ok? Fazendo esse teste com os outros, a gente vai ver que vai acontecer a mesma situação. Ou seja, o nosso sisteminha ali vai ser impossível. Agora vamos checar os nossos itens. Letra A. Epsilon será possível e determinado? Sem chance, né? Se o lambda for 0 e 1? Não, porque se ele for 0 e 1, quando isso acontece? Quando o meu determinante deu 0. Esse determinante dando 0, ele é impossível ou possível e indeterminado. Então, já não é essa letra. A letra B. Vamos dar uma olhada nela. Falou o seguinte para a gente. Epsilon será possível e indeterminado se e somente se o lambda for 0, o lambda for 1. Não, quando for aquilo ali, ele é impossível, a gente acabou de ver. C. Epsilon será impossível em menos 1 e 0. Opa, tá dando certo até agora essa letra C, né? Porque em menos 1 e 0 realmente deu impossível, que a gente anotou ali do lado. Letra D. Epsilon será possível e indeterminado.
já nem precisa ler. Em menos 1 e 0, a gente viu ali que ele é impossível. Agora aqui, que fez alguns marcar ali por erro, ó, epsilon será impossível se e somente se em 0 e 1. Não, ele é impossível em menos 1 também. Então, por isso, essa letra E está errada. Então, realmente, aqui nosso gabarito, letra C de Charlie. Né? É um assunto, pessoal, uma questão que eu posso colocar ali como difícil pelo seguinte: o pessoal não dá geralmente na hora do estudo de matriz determinante tanto foco nessas classificações de sistema possível, determinado, sistema possível, indeterminado, sistema impossível. O pessoal quer só aprender a resolver um sistema por escalonamento ou fazer a regra de Cramer para encontrar os resultados, o determinante, enfim. E não para fazer essas classificações. Então, uma questãozinha aí dita difícil por causa disso, beleza? Questãozinha de número 17, galera. Mas antes de continuar, vai lá. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Vamos lá. Agora, senta o dedo aí. E se você ainda não deixou o seu comentário, vai lá, galera. Coloque um comentário, interage com a gente. Fala o que você achou da prova, se a prova era difícil, o nível das questões era difícil, você conseguiria resolver ou não. Coloca aí pra gente, ok? Vamos lá. Questão de número 17, partindo aqui para as últimas. Falou só para a gente analisar. Vamos lá então. Como fazer ali o nosso famoso VOF, beleza? E aí ele disse assim: analise as afirmativas abaixo e em seguida marque a opção correta. Considerando duas circunferências no plano ε não concêntricas, lambda1 de centro 1, lambda2 de centro O2, o raio de uma é maior que a outra, há 5 possibilidades de posições relativas entre elas. E realmente vão ser 5, né, galera? Por quê? Eu posso ter elas ali tangentes externas, eu posso ter elas tangentes internas, a gente pode ter a situação delas não se tocarem, elas podem ser secantes, se tocarem duas vezes, e mesmo não sendo concêntricas, elas podem estar ali internas uma à outra sem se tocar. Então, 5 situações, primeiro ali, verdadeiro, ok? Então, só lembrar ali das posições relativas de duas circunferências. Na hora da prova ali, dava para você rabiscar tranquilamente. A 2 falava assim: circunferência é um conjunto de pontos de um plano cuja distância a um ponto dado desse plano é igual ou inferior. Esse inferior, a distância não nula dada. Esse inferior que pegou, né, pessoal? Por quê? Se for igual, ok, é os pontos ali equidistantes do centro. Agora, inferior, ele está pegando ali a parte interna. Se eu tenho parte interna, aí não é circunferência, volta a ser um círculo, ok? Então, por isso que esta segunda é falsa. Beleza. 3, vamos lá. A 3 estava assim. Se no plano ε uma reta S secante é uma circunferência, então tem a circunferência, uma reta secante, beleza. Não passa pelo centro O, então não passa pelo seu centro, intersectando lambda em A e B. Então passou ali, ó, A, B, eu tenho M aqui que é o ponto médio, dividido em duas partes iguais. Ponto médio da corda AB, a corda OM, esta cordinha, ela é perpendicular à minha reta S? Sim, elas são perpendiculares, né? Propriedades ali da nossa circunferência, então verdadeiro. Então, 1 e 3 verdadeiro, vamos lá, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, já de cara aqui, letra A, só julgando os nossos itens, mas vamos ler os outros, né? 2 e 3 não, 1 e 2 não, só a 3 não, todas corretas também não, ok? Partindo ali para as nossas últimas questões, ó, questãozinha de número 18. Vamos pegar ela aqui. Questãozinha 18 falava o seguinte: dado o polinômio p de x igual a tal, e sabendo que 1
é uma raiz de p de x, é correto afirmar que as outras duas raízes desse polinômio são números o quê? O que acontece com eles? Se 1 é raiz do polinômio, galera, eu sei que p de 1 vale 0. Com isso, a gente já vai achar o valor de m, né? Porque se eu coloco lá o p de 1, vamos colocar aqui do ladinho, p de 1. Então, eu vou ter que m mais 39 vezes 1, mais 1 ao cubo menos 36 menos 14 vezes 1 ao quadrado. P de 1 é 0. Então, aqui eu tenho m mais 39 vezes 1 é ele mesmo, m mais 39. Mais 1 menos 36 menos 14. Ok. Organizando aqui, a gente tem lá, ó, 40 e aqui, vamos arrumar esse cara, m mais 40 e aqui menos 30 mais 10, 40, com o outro 50. 40 menos 50, menos 10, vou passar por positivo, eu tenho que o meu m é 10. Então, eu já tenho ali a cara, posso melhorar a cara do meu p de x. Então, na verdade, o meu p de x, ele é, agora com m é 10, né? 10 mais 39 é 49x. Já vamos colocar ali numa ordem, que é o nosso p de x. Vamos organizar ele, ó. X ao cubo menos 14x quadrado mais o m é 10, né? Então, 49x menos 36. Então, esse de pretinho aí fica sendo o nosso m. Ok. Então, tá. Aqui a gente pode usar, por exemplo, as relações de Girard para encontrar as raízes que estão faltando. Por quê? Uma das raízes eu já sei que é 1. A soma das raízes, vou chamar as outras raízes de A e B. 1 mais A mais B, não vou pôr A e B não, porque a gente fica usando ali para aquelas outras questões, né? Então, 1 mais x2 mais x3, essa soma é o quê? É menos o b sobre A. A soma das raízes é menos b sobre A. Então, esse cara é 14. Ok? E a multiplicação das minhas raízes, 1 vezes x2 vezes x3, isso é, ó, a gente sabe que é A, B, C, D, menos D sobre A. Então, fica sendo 36. Então, daqui nós temos que, se eu resolver essa questão aqui, né, eu vou ter lá, ó, x2 mais x3 é igual a 13. E x2 vezes x3 é igual a 36. Então, teria esse sisteminha para resolver. Resolvendo esse sistema aí tranquilamente, né? Vou colocar aqui já o resultado, para a gente ganhar tempo. A gente teria que uma das raízes, tanto faz a ordem, né? Mas uma das raízes é 4 e a outra raiz é 9. Então, tem as raízes 1, 4 e 9, ok? Então, as raízes do nosso polinômio, 1, 4 e 9. Vamos ver o que está acontecendo, então, aqui com as respostas. São inteiros primos? Não, né? Vamos anotar eles aqui para a gente ficar visualizando. 1, 4, 9, as raízes. Inteiros primos? Não. São irracionais? Também não. Inteiros quadrados perfeitos? Sim, né? Quadrados perfeitos eu posso escrever ele como potência de 2. 1 não é a mesma coisa que 2 elevado a 0? O 4, 2 ao quadrado. E o 9 não é 3 ao quadrado? Ah, quem é o quadrado aqui? 1 ao quadrado, não é verdade? São quadrados perfeitos? São. Beleza. Então, até agora a letra C. Cubos perfeitos? Não, não é ninguém ao cubo. E múltiplos de 5 menos ainda. Então, realmente, fica sendo ali nosso gabarito, letra C. Todos são inteiros quadrados perfeitos, letra C de Charlie. Beleza? Penúltima questão da nossa prova, galera. Ó, parece que a gente começou agorinha, né? Questão 20.
Uma questãozinha que trabalhava a ideia de números complexos. Inclusive, já adianto, a única questão de número complexo da prova. Falava assim: considere a função de variável complexa f definida por tal. Sendo i a unidade imaginária, os números complexos que satisfazem a equação f de z igual a zero. Então, ele quer o quê? Minha função dando zero, eu quero as raízes desse cara. Beleza. Então, vamos atrás das raízes desse cara aqui. Perdão, né? Pulei para 20, galera. Cadê a questão 19? Aqui. Agora sim, questão 19. Pulei ela aqui. No intervalo tal, a equação dada admite. E aí está falando sobre as soluções. Beleza. O que eu posso ver ali? Eu tenho, π sobre 2. Lembra que π sobre 2 é 90. Lembra do nosso ciclo trigonométrico. Cosseno e seno. 90 graus. Cosseno de 90 graus, ele vale 0. Seno em 90 graus vale 1. Então, esse cosseno vale 0. Esse seno de 90 vale 1. 5x não sei e nem aquele ali. Então, o que sobrou na minha conta até agora? Qualquer coisa elevada a 0 é 1, certo? Então, eu tenho 1 menos 1, que é igual a cosseno de 5x menos o cosseno de x mais π sobre 2. Aqui vai zerar. Então, eu tenho que o cosseno de 5x, esse menos, vou passar para o outro lado para ele ficar positivo, é igual ao cosseno de x mais π sobre 2. Já que o outro zerou, eu tenho essa igualdade. Beleza. O que eu vou olhar aqui para achar esse meu x? Eu tenho o seguinte, já que dos dois lados está aplicado cosseno, então eu tenho que 5x, ele é igual a o x mais π sobre 2, agora de novo, olhando para o ciclo. Super bem desenhado o nosso ciclo, né? Ele está olhando ali o x mais um π sobre 2. Então, um valor por aqui, por exemplo. Se eu olho ele para o π, rodando o π para o outro lado, volta aqui a minha projeção no intervalo que eu quero, que é de 0 a π sobre 2. Então, eu tenho ali mais k π sobre 2 voltas. Beleza? Então, tem que olhar aonde aquilo ali dá certo. Para quais valores isso vai dar certo. E a gente pode olhar o seguinte. Mata ela aqui rapidinho. Eu posso ter ali o meu k sendo 0. Se o k vale 0, o que eu tenho como resultado ali? O k sendo 0, se eu jogo ali ele sendo 0, essa parte vai zerar. Então, eu vou ter 5x menos x, já vou colocar 4x, né? 4x igual a π sobre 2. Então, meu x é π sobre 8. O k sendo 0. Outro valor, o meu k sendo 1. Se o k vale 1, eu vou ter 4x igual a π sobre 2 mais π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 2, a gente tem π. Então, meu x fica sendo π sobre 4. São os únicos valores que estão no nosso intervalo, que a gente quer de 0 aberto até π sobre 2 fechado. Então, os únicos que nos satisfazem. π sobre 8 e π sobre 4. π sobre 8 e π sobre 4. Olhando ali nossos gabaritos, deixa eu dar uma licença aqui. Nenhuma solução? Não. Uma solução, não. Duas soluções. Duas soluções, letra C de Charlie, C de certo. 3 soluções, infinitas soluções. Não. Dado aquele intervalo, nós temos essas duas soluções. Ok? E agora sim, já tinha mostrado aqui na nossa questão 20, a última da prova e a única que mexia com o número complexo. Deu meu f de z, sendo e a unidade imaginária, qual que satisfaz o meu f de z igual a 0. Ou seja, eu quero que as raízes.
Sempre que trabalha com essa ideia de raízes, pessoal, né? Quem já viu aqui nossos materiais sobre número complexo, a gente tem aqui toda a lista de aula sobre número complexo. A dica que eu dou é, se eu não tenho coeficiente aqui junto com o meu maior termo, os melhores valores para a gente testar ali é 1 e menos 1. Então testa lá, ó, f de 1. A gente vai ver que vai dar certo. 1 à quarta mais 80 vezes 1 ao quadrado menos 81. Então, meu f de 1, ele é 1 mais 80 menos 81. Ele é 81 menos 81, que é 0. Então, 1 é uma raiz. Beleza. Testa o menos 1. Não vou fazer o teste aqui, mas a gente vai ver quando eu faço o f de menos 1, também vai dar 0. Então, já tenho duas raízes, 1 e menos 1. Ok. Só com isso, galera, olha para os gabaritos. 1 e menos 81, não. 9 menos 9 e menos 1, não. 1 mais 9i, 1 menos 9i, não. 1 menos 1 e outras que eu ainda não sei. E a letra E, 9i menos 2i, também não. Só de achar essas duas que são números reais, a gente já marcaria o nosso gabarito. Já poderia chegar aqui, ó, na alegria, letra D. Tá? D de delta já matava a sua prova. Mas a gente pode encontrar essas outras raízes, né? Tranquilamente. Como que eu poderia fazer isso? Por exemplo, fazer por Briot-Rufin. Vamos pegar ali os nossos coeficientes e aplicar Briot-Rufin. Se eu aplico Briot-Rufin uma vez com a raiz 1, eu caio para z ao cubo, certo? Se eu aplico Briot-Rufin mais uma vez, eu caio para z ao quadrado. Eu já achei aqui a nova função. Vou chamar de função Q de z quando for z ao quadrado, que ela vai ficar da seguinte forma. Na verdade, vamos fazer juntos aqui. Eu vou copiar ela e fazer tudo passo a passo, para a gente treinar. Então, olha lá. Z à quarta mais 80z quadrado. Vamos anotar aqui nossa f de z. Z à quarta mais 80z quadrado menos 81. Menos 81. Vamos fazer Briot-Rufin. Então, vamos pegando os coeficientes, né? Então, eu pego ali 1. Como não tem do z ao cubo, ele é 0. O do z ao quadrado é 80. O do z não tem, é 0. Menos 81. Monta ali para fazer o dispositivo de Briot-Rufin. Vamos jogar sendo 1. Então, olha lá. Eu repito o primeiro. 1 vezes 1 é 1, mais 0. 1 vezes 1 é 1, mais 80, 81. 81 vezes 1, 81, mais 0, 81. 81 vezes 1, 81, menos 81, 0. Lembra que, dispositivo de Briot-Rufin, sempre o último termo aqui tem que dar 0, para a gente tá utilizando aqui uma raiz, ok? Quem que seria aqui o nosso polinômio, né? Eu teria aqui 1z ao cubo, mais 1z quadrado, mais 81z, mais 81. Seria esse. Mas eu já vou aplicar aqui Briot-Rufin de novo, utilizando agora o menos 1. Ok? Já vou jogar ele aqui direto. Não preciso escrever esse daqui. Vamos lá. Repete o primeiro valor, que é 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1, 0. 0 vezes menos 1, 0. Mais 81, 81. 81 vezes menos 1, menos 81, mais 81, 0. Esse aqui já não tem, né? Porque zerou. Então, o que eu tenho aqui como o meu polinômio? Quem que é o meu novo aqui? Eu vou chamar de Q de z. Z ao quadrado. Aqui eu não tenho o com um só z, mais 81. Então, esse é o meu novo polinômio. Como é que eu acho as raízes desse cara? Vamos lá. Eu tenho que z quadrado mais 81 é igual a 0. Z ao quadrado é igual a menos 81. Z é igual a raiz quadrada de menos 81. Vamos lembrar aqui, né? Em reais não tem, nos complexos tem. Por quê? Isso é a mesma coisa, o meu z,
é a mesma coisa que 81 vezes menos 1, que é a mesma coisa que raiz de 81 vezes... Que 8 horrível, né? Raiz de 81 vezes raiz de menos 1. Raiz de 81 é 9. Pela definição de número complexo, raiz de menos 1 é i. Parte positiva e parte negativa, seu conjugado também. Então, as outras duas raízes, né, nós temos lá sendo 9i e menos 9i, o seu conjugado também. Então, olha lá, realmente as raízes que o exercício tinha dado, né? 1 menos 1 que a gente achou, 9i e menos 9i. Beleza, galera? Então aqui a gente fecha a correção de toda a prova da SPSEX de 2022, ingressantes 2023. Lembrando, né, para quem não conhece, vamos voltar lá, SPSEX é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Super bem vista como uns vestibulares aí, uns processos seletivos do país, ok? Vejo vocês, galera, no próximo vídeo. Até lá, não esquece de dar seu comentário, dar uma olhada no botão de inscrição do Valeu, do Seja Membro do canal. Até uma próxima. Tchau, tchau.